Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. 16 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. 10 horas e 11 minutos, mercado à vista abrindo aqui no Brasil. Dia 20 de 7 de 2023. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família, investimentos, top traders, a casa do investidor. Como já é tradição, eu vou começar os trabalhos com o racional do YouTube falando em buy, buy, buy. Compra, compra, compra. O diário, ele traz consigo um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu vou apagar nesse momento um dos ombros e a cabeça e vou traçar novamente a LTA. LTA, não, uma linha de retorno capaz de conectar esses últimos fundos. Então, quando eu observo o gráfico diário, primeiro, eu percebo bom volume, estável. Podemos dizer que o mercado está de lado praticamente desde o dia 29 de junho, porque ele não saiu do lugar, por exemplo. Qual foi a mínima do dia 24 de junho? 118,375. Ontem foi, aqui dia 18, 118,375. Qual que foi a mínima de ontem? 117,685. Quer dizer, está praticamente alinhado. Qual que foi, por exemplo, a abertura do dia 17, 118,700? Qual o movimento de hoje? Qual que é a abertura de hoje? 118,950 está de lado. Isso, para os padrões do mini índice, é um movimento absolutamente lateral. E faz tempo que não ocorria, né? Isso leva ao afunilamento das bandas de Bollinger, vejam aqui. E, além das bandas de Bollinger estarem justapostas, as médias estão flat, elas estão praticamente retas. Estão escondidas aqui, média de 5, médias 5 e 21 períodos exponenciais. Então isso indica que existe um movimento direcional prestes a ocorrer. Precisa de um trigger, um gatilho para tal. Toma um golinho do meu Red Bull aqui. No intraday, então vamos lá, buy, buy, buy. A gente bateria a boleta agora, 119,070. Eu acredito que durante a gravação chegue a 119,350, 370. Vamos colocar 300 pontos aí, 119,070 até 119,370 durante a gravação. Ontem houve aqui uma pinça, eu fiz questão de colocar esse estudo lá no YouTube, dizendo que era uma região de suporte, 117,810, que eu acreditava num fundo montado aqui, fora da banda, dentro da banda, ocorreu. E agora nós temos um mastro-bandeira. Todo mastro-bandeira é um pivô, nem todo pivô é um mastro-bandeira. Então, qual é o ponto-chave? Porque foi feito no finalzinho aqui da sessão essa correção com redução de volume, que é típica do mastro-bandeira. Mas é final de pregão que geralmente tem queda também no volume, enfim. Eu considero o ponto-chave 119,200, tem que romper e consolidar. Terá logo a seguir 119,260 e 280. Se romper de forma sólida, o 119,280 projeta 119,960 para hoje, que é o ponto que eu acredito que o mini contrato, o INQ23, alcance até o final do pregão. Ok? Então essa é a minha leitura sobre o mini índice. A temporada de balança americana vai de vento em popa e aqui no Brasil, na semana que vem, ela vai acelerar. Pode ser a cereja do bolo ou a pimenta do acarajé, como eu brinquei ontem nas redes sociais, até no Informe Cenário. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos queridos alunos e alunas aqui no YouTube. Então vamos lá. Felipe Burger, boa tarde e bons negócios a todos nós, professor. Isso aí, querido.
Mais uma vez, passando para deixar os parabéns, também agradecer pelo conteúdo disponibilizado. Eu fico grato, honrado e muito feliz, agradeço em nome de toda a nossa equipe. E o nosso querido amigo, ele pede local web. Por que somos amigos? Somos irmãos de batalha, estamos todos os dias na luta, formamos uma família, uma comunidade com engajamento, com verdade, acima de tudo, numa caminhada real na Bolsa de Valores. Eu entendo como uma oportunidade de compra. Ela acionou aqui um pivô na perda de 8,26, está bem descontada e fechou gap, né? Aqui nós temos um gap entre os dias 24 e 25 de maio, uma ótima oportunidade de exposição descontada ao ativo. Ok? Eduardo Fraga, tive que voltar para parabenizá-lo, achei que o mercado não ia melhorar hoje, parabéns, luz e paz. Ele está falando sobre ontem, quando a gente cantou a bola no Telegram, por isso que é importante vocês acompanharem, pessoal, nosso trabalho no Telegram. Ontem, quando o mercado fez esse movimento, eu estava até ontem no litoral sul de São Paulo, eu tinha ido no shopping almoçar, e eu comentei sobre esse movimento aqui. Na verdade foi antes de eu sair para o almoço, fui almoçar mais tarde. Então eu falei, olha, esse movimento aqui é fundo. Né? Fundo, assim, com o potencial de buscar, de sair de 117.700, buscar 119 mil pontos, assim, e aí foi. Então muita gente pegou o movimento, agradeceu, show de bola, ficou honrado. Everson Luiz, boa tarde, professor Wagner. Poderia analisar home por gentileza? Claro. Parabéns pelo trabalho, estamos juntos no Cartola, vamos no Botafogo, o time tá voando, campeão brasileiro. Uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que o Botafogo será campeão brasileiro. Meu pai era corintiano, os meus filhos são corintianos, mas o meu pai tinha uma grande paixão pelo Botafogo no Rio. Quando nós íamos, meu filho jogou na base do Corinthians, né? Eu liguei aqui o Instagram, estava ligado aqui a... O meu filho jogou na base do Corinthians e nós íamos nos jogos que o meu filho participava e tinha o pai de um amigo, de um companheiro de time do meu filho Gabriel, que era mega torcedor do Botafogo, apaixonado, e ele ficava trocando ideias lá com meu pai. Boa época. Agora é uma época excelente também, mas eu tenho doces lembranças dessa época, né? Meu filho jogava e jogava muito, pessoal. Meu filho jogou com o Lucas Piton, por exemplo, que hoje está no Vasco. O meu filho, que se chama Gabriel, tem um estilo parecido com o Gabriel Moscardo, que hoje é titular do Corinthians. Muito parecido, o nome é parecido e o futebol também. Lúcido, cabeça erguida, marcava bem, batia um pouco também, né? Tocava a bola muito bem. Hoje meu filho está prestes a terminar a faculdade de Direito, mas jogou na base e o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. E boa dica, querido. Wesley, professor, pode analisar Bradesco, FRTA e ABCB4 agora. O Eduardo Fraga deixa sempre o boa tarde e bons negócios. E o João Alfredo, nosso querido amigo, ontem eu falei sobre o Christian, que é um corretor fantástico de imóveis, um ser humano maravilhoso, que é meu aluno já há muitos anos. Nos encontramos em Gramado em 2016, desde lá temos a gente se fala sempre. Ele manda as oportunidades em Gramado, Canela. Eu falei para ele, olha, não fiz ainda um negócio, mas vai chegar o momento de eu comprar um imóvel com você. E quando eu comprar o primeiro, eu vou comprar o segundo, eu vou comprar o terceiro. E o João falando que é primo do Christian, olha que maravilha. Né? Muito legal. Muito legal mesmo. Na ocasião, o Christian me chamou até para um churrasco lá em Gramado, mas eu já tinha um compromisso. Né? Eu falei, fica para uma próxima oportunidade, vai ser um prazer. O Christian todo dia está em contato comigo, ou por e-mail, WhatsApp. E eu tenho interesse em comprar lá para investir. Né? Ou Gramado, Canela, enfim. Até em Bombinhas ele tem alguns imóveis, que é uma região também que me interessa para negócios. Então, Bradesco... Médias cruzadas em modo compra, está partindo aqui de um rompimento de LTB com bandas justapostas, situação favorável à compra. E eu tenho um relacionamento com alunos de muitos anos já.
né? Por exemplo, o Christian é meu amigo desde 2016, mas eu tenho alunos que já estão comigo aí desde 2008, 2007, 2009, que seguem o trabalho desde então. Eu nunca ouvi falar desse ativo, com toda a minha sinceridade. Indústria de processamento, commodities, agrícolas, moagem. Obrigado, querido, por trazer esse ativo para nós. Eu não o conhecia, por isso que eu falo, participem, porque todos nós aprendemos juntos. Aqui houve uma barra elefante no dia 22 de junho. Eu, particularmente, não compraria pela redução de liquidez, mas também não trabalharia vendido. É um ativo que pode ser facilmente manipulado. Teve um aumento de volume. O interessante é assim, você conhece os fundamentos e se posiciona aqui embaixo, porque ela dobrou, né? Sem dúvida te chamou a atenção em razão do volume, mas eu acho que, a não ser que você compre com stop curto, por exemplo, vários dias seguidos, fez mínima aqui na região de 3,60. Então você compra, coloca stop a 3,58 com alvo a R$4, pode fazer sentido, ok? E o nosso querido amigo Wesley, ele pede também ABCB4. Todas as vezes que eu vou ao shopping Morumbi, por exemplo, eu encontro alunos. É interessante. Ibirapuera também. Mas Ibirapuera nem sempre, Morumbi sempre. Porque muita gente, pessoal, conhece muito São Paulo, ali a região da Paulista, tal, fica hospedado ali. Mas tem bairros, por exemplo, como Moema, que são maravilhosos. Inclusive, outro dia eu conversei com uma aluna e recomendei o bairro de Moema. Falei, olha, é bom, é um bairro plano. E tem a região do Shopping Morumbi que muitos turistas que vêm a negócio, passam em São Paulo, ficam ali nas torres perto do Shopping Morumbi e frequentam o shopping. Então é muito comum encontrar alunos de fora de São Paulo quando eu vou ao Shopping Morumbi. Aí a gente bate papo, tira foto. É uma relação de muito carinho e amizade. A BCB4, curiosamente, todos os dias tem alguém que pede esse banco. Isso me chama a atenção. É uma plena recuperação, a tendência é que rompa 18,51, busca inicialmente 19,47. Mas eu colocaria alvo nesse ativo perto dos R$21, porque a simetria assim diz. É mais ou menos um cup and handle, o desenho que pode ser visto no diário, sem dúvida no semanal. É quase ali o cup and handle, e a simetria fala, realmente com base no semanal, em 19, R$20, vamos colocar como alvo, né, para esse ativo, um alvo curto, e R$21 um alvo mais longo. Perfeito? Patrícia Takai, sempre conosco, muito obrigado pela sua participação. Ela deixa o boa tarde, sempre muito gentil, deixa o seu obrigada. E ela pede 300 MYPK3, obrigado pela sua participação. João Alfredo, Eduardo Fraga, Patrício Wesley Everson, Felipe enobrece dessa forma o nosso trabalho. Deixem um like, por gentileza, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente me coloquem para trabalhar atuando na área de comentários. 300, ela está praticamente na máxima histórica, deve romper no semanal 13,48, está fazendo isso agora, abertura do mercado, e tem resistência a 13,86. É um ativo para seguidores de tendência e tem força no curto prazo. Você não está pegando, por exemplo, uma fase embrionária, como foi o fundo duplo, ou um cenário de correção onde tinha aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. É para seguir tendência, aquele perfil para bater renda fixa. Professor, você compraria nesse momento? Não. Entre a compra e a venda, se você tivesse que tomar uma decisão, eu compraria, mas eu não escolheria. Ela deve seguir em alta, uma alta lenta e gradual. E aí, a MYPK13, eu participei do IPO dessa empresa lá atrás, eu me lembro, época dos IPOs, né, tinha IPO direto. MYPK3. Então vamos lá. É um cenário parecido. Houve o fundo duplo, ela cumpre a simetria plenamente a 13,56 e rompe. É mais uma ação que deve movimentar-se de forma lenta e gradual. Eu acredito que vale a pena. Entre as duas, eu ficaria com MYPK3, mas não seriam empresas
que nesse momento eu escolheria para comprar. Entre as duas, eu entraria em MYPK3, mas eu acredito que ambas subam de forma lenta e gradual. Perfeito? Agora eu farei os ativos fixos. Então, o primeiro ativo é Itaúsa. A Itaúsa, ela, após o movimento de alta forte, ela trabalha sob orientação de um canal de alta, porém é um movimento truncado, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, velado, digamos assim, aqui. Também um perfil, bandas de Bollinger justapostas, para quem busca um ativo mais conservador já em tendência. É uma opção. Aí nós temos YouTube. Testando aqui a região de 27,99 como fundo. Qual que é o ponto-chave? A base do pivô, 28,10. Tem que saltar acima de 28,10 para, digamos assim, neutralizar esse pivô de baixa. Sambi 11, eu tenho comentado, tem a questão do STF, mas a simetria é favorável à alta. Eu não compraria, porque nós temos Bradesco e a gente tem BPAC 11. Acreditamos que sejam opções equilibradas. Um em tendência, um movimento mais conservador no momento, e Bradesco, que pode materializar um movimento explosivo. E aí trarei aqui a tela BBAS3. Nesses níveis vale a pena uma compra. Corrigiu de 52 está 47,66. E aí eu trago a tela Petro 4. Acredito que rompa essa LTB. Não escolheria comprar, mas entre a compra e a venda, sem dúvida nenhuma, seria a compra. Eu jamais trabalharia vendido em Petro nesse momento. E aí Vale, a gente acredita que esteja realmente formando um fundo. Qual é o ponto-chave? Número 1, 69,29, máxima do dia 14 de julho, e principalmente CLTB. Tem gap aqui para puxar preço no curto prazo e também para médio prazo, o padrão do farol, onde o gap acaba sendo uma referência, por isso farol para o preço, como o farol o é para os navios. B3, SA3. B3 SA3 prestes a romper uma LTB importante. Ok? E antes de fazer aquele pente fino aqui no TradingView, hoje eu vou fazer a carteira Desafios. Eu fiz a Ouro e a Pocket, vou fazer desafios. Ontem eu fiz a Fly USA lá no Telegram. Professor, como é que eu entro no grupo do Telegram? Tem acesso... Hoje o Telegram é a nossa principal rede social de contato. Eu coloco muito material por lá, você vem... Se você quiser receber informe cenário, você vem aqui no Juntos até os 126 mil pontos na descrição do vídeo e recebe informe cenário. Ah, eu prefiro só o Telegram. Você vem com o celular e clica nesse link aqui. Tem muita gente que usa o Telegram no computador, mas a grande maioria, como eu, por exemplo, usa o Telegram no celular. Então faz mais sentido você vir logar, digamos assim, com o celular, e aí você vai entra no grupo do Telegram. Eu estava falando do querido amigo Christian lá de Gramado, o meu grande, maravilhoso companheiro, amigo Emerson, uma das pessoas que eu mais falo, nós somos amigos já há mais de 30 anos, está indo hoje com a família para Gramado. Falei para ele seguir pela rota romântica, dei dicas de restaurante, falei do parque maravilhoso que tem em Canela, vai passar com a esposa lá, comemorar aniversário, vai ao Malbec, reservou, Porto Cara de Mal, Snowland, é uma maravilha de lugar, e ele está indo hoje, boa viagem, ele sempre ouve o programa. E nós somos amigos até a disputa individual nossa no Cartola. Eu ganhei 3 anos, ele ganhou 2, eu falo que ele tem que ralar para empatar. Agora, se eu fizer 4-2, termina, porque aí, de repente, eu faço 5-2 e tal, pode abalar a amizade. Certo?
Então vamos lá, a MER3 é mais do mesmo, a gente falou talvez em troca por cash, acabamos momentaneamente abortando essa ideia, seguimos com o ativo. Se eu perceber que tem alguma ação que a gente pode de fato alocar para trocar a MER, a gente fará. Cury 3 é uma história curiosa, né? Lá embaixo, quando ela estava começando o movimento de alta, eu falava que Cury era 15. É até uma brincadeira, né, referente a um fanfarrão que tem aí no mercado, que ficava falando que tal ativo era tal alvo. Tá uma brincadeira, mas uma brincadeira saudável. É um camarada muito inteligente que tem aí no mercado, mas ele fez várias presepadas sem embasamento técnico nem nada, virou meme, mas é um camarada bom. Ele é tipo um carro, ele é uma BMW com pneus de Fusca, digamos. Se ele tivesse um pouco de direcionamento, é um fenômeno nas redes sociais, então eu fiz uma brincadeira, né, que Cury é 15. E aí tinha aluno que queria que eu zerasse a 15 o ativo, é mole, né? Só que assim, Cury é 15, só que teve dividendos também no meio do caminho, ó, 20 centavos, 0,03. Então a Cury, eu falei, se ela é 15, por que ela não pode ser 17 ou 18, né? E a gente segue com Cury, tá rompendo o pivô. A 16,76. Alguns falam, mas aqui não é pivô porque o mercado vem em tendência de alta. É pivô, pessoal. Fundo, topo, fundo é pivô. Fundo, topo, fundo, rompe o topo, pivô. Não é pivô só lá embaixo quando inflexiona. Ou de todo modo, tá rompendo uma máxima importante. Dexco. Dexco é, na minha visão, oportunidade. Eu vou explicar exatamente aqui por quê. A Dexco, ela perdeu essa base aqui, 762, ela acionou um pivô, só que ela está num topo anterior. Percebam aqui a região de 7,59, ela é suporte. Então, essa, por exemplo, Cury entrar agora, eu acho que não faz muito sentido, mas em Dexco faz. Ok? Pessoal, só vou trazer aqui o gráfico ao mini índice. O mini índice está agora 118,645. Ele não vai ficar muito tempo nessa região. Antes da gravação vai buscar 119 mil pontos. 119 mil pontos, 119,100. Observem aqui e depois eu explico por que ele vai buscar 119,100. Mais ou menos 500 pontos aí desde esse estudo que a gente está fazendo. Ele daqui a pouco vai bater 119,100, eu explico por quê. Agora são 10h33. Então voltando aqui à carteira desafios. Então Dexco é uma grande oportunidade. Gerdau, ela está seguindo naquele ritmo devagar e sempre. E Gerdau eu já acho que faz mais sentido para quem busca um ativo conservador. Provavelmente vai passar por 28,07. A gente pode pensar em Gerdau a R$ 31,00 como alvo para o curto prazo. É um padrão parecido também com Cup and Handle. Então o ativo sobe, ela faz aqui um fundo arredondado, tem em 26,08 um ponto-chave e a simetria ela projeta 31,36, que é um alvo mínimo para esse ativo. Local web já falamos. Estudemos então Mater Dei. Mater Dei é uma outra, assim como o Dexco, que é uma ótima oportunidade. Vejam, ela está no topo anterior a 10,21, está a 6 centavos abaixo. Eu vou trazer à tela aqui o gráfico diário. O gráfico diário mostra uma acumulação sobre o topo anterior. Então, oportunidade de compra. Vamos lá, MRV. MRV tem bom espaço para subir, sem dúvida nenhuma. Ela está passando por uma tripla resistência, vejam, 13,09, 13,15, 13,17, para o alto e avante, rumo a R$18. Nós temos positivo, no semanal também testa um topo anterior, 8,04. É difícil trabalhar contra uma barra dessa da semana passada de mais de 9% de queda. Ela detonou aqui um pivô de baixa, fez aquele padrão do topo mais baixo que o anterior, mas oportunidade, o ativo materializou a correção, tem um fora da banda dentro da banda, um candle importante, dia 17, né, com alguma massa e tal, e eu acredito que valha o risco nessa região. E aí chegamos em Viva. Viva 3, um gráfico um tanto quanto confuso no diário.
Vamos trazer os estudos para o semanal. Semanal que a gente percebe, teste de um topo duplo, 28,41. 28,17, está 28,49 e um padrão penetrante no semanal. Compra. Correto? Muito bem. Então eu vou fazer aquele... Hoje eu vou fazer um pente fino aqui de ponta cabeça, como diria o poeta, né? Partindo lá de baixo até o milho. Então vamos lá. A gente tem aqui o índice de consumo na tela. Vou trabalhar com o gráfico diário. O índice de consumo na tela, flertando com a ideia de um topo duplo, mas tem topo anterior também para segurar a onda. Né? Candles anêmicos no curto prazo, precisa ter algo novo, o gatilho, o trigger, que podem ser os balanços, ou alguma novidade referente à forma tributária, por exemplo. Temos o IMAT, sinal de vida, preservando a LTA, IMOB, também anêmico, movimento de aproximação entre média e preço. E FNC forte, até na esteira dos bancos americanos. Falando em bancos americanos, eu vou estudar Tesla e Netflix, que eu prometi. Ambas tiveram fortes quedas no aftermarket ontem. Tesla está caindo 3,94, pessoal, oportunidade, topo anterior, simples assim. E a Netflix, se ela não aprontar alguma coisa quando sai o balanço, não é Netflix, né? Então, uma queda também que abre oportunidade, topo anterior e média de 21, em ambas, ok? Então, eu terei aqui Small 11, Small 11 amparada por uma LTA, essa LTB, aquela LTB já de médio prazo. Então, a simetria nos diz que haverá um movimento comprador, favorável à compra. Bolsa do Japão está perto das suas máximas em 30 anos. Hoje, se, por exemplo, eu tivesse uma exposição à bolsa japonesa, eu iria gradualmente liquidando minhas posições. Eu não acredito que ela tenha tanta força assim no curto prazo que justifique o risco de uma exposição perto da máxima, seria o meu raciocínio. Já a bolsa de Xangai, eu iniciaria uma exposição. Penso que nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, apesar dessa barra ser uma barra, digamos assim, perigosa no sentido... se tiver qualquer fagulha, ela busca esse fundo anterior. Mas seria o início da montagem numa posição de compra, não exatamente uma posição a mercado, eufórica ou algo do gênero. Porque é uma pressão do mercado para o governo chinês cortar juros compulsórios, estimular a economia, setores aqui e acolá, e aí sim voltará a subir. E esses estímulos eu acredito que eles sejam realmente necessários, porque existe, é notável, uma instabilidade na recuperação pós-Covid. Então o governo, ele também não pode ser muito assim chocante, impactante, senão a fuga de capital aumentará. Então o desafio do governo chinês é esse equilíbrio. Minério, pullback na LTB, que forma aqui o triângulo, respeitou, bom sinal. E o petróleo tem cara, focinho, rabo de pivô, no caso o ponto que confirma 8169 no Brent, e no WTI negociado em Nova York, o ponto-chave 77,33, então está acima do fundo anterior. Títulos americanos de 10 anos, depois de uma forte queda a gente percebe um repique, até a média de 21, a média de 21, essa linha vermelha, é um termômetro, né, para a gente observar a continuidade, a robustez desse processo de alta. E aí nós chegamos no índice Nasdaq para o alto e avante, uma leve correção, a mesma coisa o S&P e o Dow Jones, bolsas americanas em alta, o Dow Jones muito forte. O VIX subindo, mas para os padrões do VIX, nada que seja relevante ou expressivo. E o BZQ hoje em queda, inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, está armando o bote aqui para romper essa LTB. Bolsa do Reino Unido muito forte, o processo de desinflação na Europa ele é muito claro, então as bolsas por lá estão desenvolvendo fundo, Reino Unido, Bolsa de Paris, eu comentei sobre a desinflação europeia hoje mais cedo no Telegram.
índice DAX também, claramente com os compradores de volta à cena. ME, que mede fluxo para mercados emergentes, correção, aproximação do topo anterior. Tem dois topos aqui, um mais antigo, um mais recente, média de 21. E o DXY ele não ajuda hoje na queda do dólar, né? Tá repicando. Mas o dólar, mesmo com esse repique do DXY, o dólar está atrasado em relação, por exemplo, ao México, né? Ou aos próprios fundamentos, né? Que a gente tem no Brasil, expectativa de corte de Selic. Congresso em recesso, trazendo um tom mais ameno. Então, o Ibovespa em dólares, 5MWZ armando o bote, rompimento de LTB e posteriormente de pivô a 24.989. Nós temos o BOVA11 absolutamente de lado, mas tem aqui um ombro, cabeção, ombro invertido. As bandas de Bollinger justapostas, é a mesma leitura naturalmente que a gente tem do Ibov. Né? Então, ombro, cabeção, ombro invertido, médias flat. No semanal, preserva-se a ideia do Mastro Bandeira. E, pessoal, reforçando aqui aquele estudo que eu geralmente abordo no Telegram, eu entendo como sendo muito oportuno e tal. Quando houve o teste dessa região, 121.578, por exemplo, desabou o mercado na ocasião. Aí, novamente, em outubro, região 120.750, desabou. Agora, não desabou. Existe pressão vendedora? Claro que sim. Se você conversar com o pessoal de corretora, de asset, eles estão vendendo tudo que eles podem, alugando para vender, vendendo BOVA11, vendendo mini-índice, vendendo tudo que podem. Só que os estrangeiros estão na ponta compradora segurando a pressão. Vai chegar um momento que os institucionais vão tirar o pé, daí o mercado sobe. Então, a gente está... Vejam, eu vou fazer aquela conta de novo, né? Muita gente fala, professor, mas o mercado está em queda. Pessoal, o mercado não está em queda. Repito, o mercado não está em queda, o mercado está de lado. Vamos fazer conta? Essa semana, 0,18. Aí na semana seguinte, menos 0,75. Aí na semana seguinte, mais 0,69. Aí a semana seguinte, menos 1%. Aí a semana seguinte, essa semana está estável, menos 0,02. Em 5 semanas está caindo 0,9, isso não é queda. 1, 2, 3, 4, 5. Hoje, se o mercado reagir um pouco, fica no 0 a 0. Então nós estamos há 5 semanas de lado. Isso abre oportunidade para montar carteira, incrementar a carteira, completar portfólio, é isso. Essa é a visão inteligente que a águia tem. Ela enxerga abaixo da linha d'água. Né? Então é uma rara oportunidade de completar portfólio, comprar tranquilo, né? Montar a posição. Inclusive, qual que é o ponto de partida do desafio dos 9.000 pontos da Águia? 118.590. De novo está no 118.590. O mercado opera ao redor do ponto de partida do desafio de 9.000 pontos da Águia. Por que 9.000 pontos? Eu somo 118.590 mais 9.000 pontos. Mais ou menos ali o nosso alvo para o mini índice no mês de julho. Não? Então é isso, está novamente no ponto. Pô, eu não entrei no desafio, está no ponto. Então, o mercado ele está de lado. Você só pega a oscilação das 5 últimas semanas, está quase no 0 a 0. Se hoje subir um pouquinho, fica no 0 a 0. Então o mini índice nessa região é uma região de compra. Um provável rompimento falso de 118.555. Então deve buscar ao longo do dia a máxima 119.485. Okay? Talvez não vá exatamente durante a gravação, mas busca o 119 e depois 119.485 ao longo do pregão. O WDO vai derretendo, pouco a pouco. Eu comentei mais cedo que buscaria a mínima, o fez. Essa barra é forte das 10 horas,
talvez escorregue aqui para 4.780 durante o dia, logo menos a gente vai realizar lucro aos 4.740. O DI mais do mesmo, sem grandes novidades. A gente observa aqui no diário, movimento anêmico. E o milho subiu forte nos últimos dias, está corrigindo. Esperamos que dessa vez sustente aqui nas médias e realmente materialize o movimento esperado rumo a 6473. Queridos, está entregue. Top Traders, a casa do investidor. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Vamos em frente. Muito obrigado pela sua atenção.